Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Bem-vindos ao World Last Chance. Eu sou o seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por nos permitir fazermos parte do seu dia. Se você já nos sintonizou antes, você sabe que sempre começamos com uma explicação para termos que podem ser incomuns para os ouvintes que nos escutam pela primeira vez. Na WLC, levamos a sério a imposição das escrituras de invocar o nome do Senhor, mas no original o título de Senhor não é usado. Em vez disso, vale-se o uso do nome original e verdadeiro do Pai, que é Yahweh. Então, vamos nos referir usando o seu nome, que é Yahweh ou Yah. Os títulos Deus e Senhor são apenas termos que podem ser aplicados a entidades falsas e até mesmo demoníacas. Assim, em nossas transmissões, bem como em nosso website, você nos ouvirá referindo-se ao Pai por seu nome pessoal. E no programa de hoje, primeiro as Escrituras. Jesus vem da tentativa grega de transliterar o nome do Filho, que é Yahushua. Cristo não é um nome ou mesmo um título, significa simplesmente o ungido. João Calvino era um teólogo francês e um dos principais homens da Reforma Protestante. Embora, olhando para trás a partir de um entendimento mais moderno, podemos reconhecer que ele cometeu muitos erros, e até muitos deles graves e sérios. Assim como todos nós cometemos. Exatamente, assim como todos nós cometemos. Todos temos o direito de errar e crescer a partir dos nossos erros. Ainda assim, Calvino disse algo que eu sempre achei muito interessante. Ele estava fazendo uma comparação entre os católicos, a quem ele chamou de papistas, e os protestantes. Eu achei que isso foi muito perspicaz. Ele disse, abre aspas, a diferença entre nós e os papistas é que eles não acham que a igreja pode ser o pilar da verdade, a menos que ela ensine a palavra de Deus. Nós, por outro lado, afirmamos que é porque ela reverentemente se sujeita à palavra de Deus e de que a verdade é mantida por ela mesma e passada para os outros através de suas mãos. Que distinção interessante! Podemos ver isso, pois os católicos acreditam que eles são a autoridade suprema exatamente porque eles acham que sua tradição sobrepuja as Escrituras. Por outro lado, os protestantes colocam as Escrituras em primeiro lugar porque é a verdade que distingue qualquer corpo de crentes. É apenas quando estamos em sujeição à palavra de Yah que qualquer um pode ser considerado de grande valia aos olhos de Yah. E é sobre isso que eu quero falar hoje. As Escrituras, seus usos e talvez o mais importante, como usá-la corretamente ou como não usá-la. Tudo bem, vamos começar dando uma olhada em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Eu gostaria que você lesse isso para nós, Chris. Claro, só um segundo. Eu acho que a maioria de nós conhece esta passagem, mas é uma boa base para começarmos e para nos lembrarmos dos muitos propósitos das Escrituras. Aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo, reconhecendo que ele havia examinado as Escrituras desde a sua infância, acrescentando que ela é capaz de tornar uma pessoa sábia para a salvação por meio da fé em Yahushua. Comece a ler e vamos ver o que ele diz a seguir. Toda a Escritura é inspirada por Yahweh e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que Yahweh nos deu a sua palavra, uma vez que não há situações que você possa passar na vida para as quais a Bíblia não tenha uma resposta. Você tem um problema no trabalho e não sabe o que fazer? As Escrituras têm a resposta. Você está passando por uma situação de perigo e precisa da ajuda divina? As Escrituras têm uma promessa.
Seu casamento está cambaleando ou mesmo desmoronando? As Escrituras têm a solução. Elas nos dão a compreensão da imensidão do coração de Yah, que nos proporciona a saída para quaisquer circunstâncias. Como cristãos, nós aceitamos que a Bíblia tem seu valor. Eu amo as promessas que nos confortam em todas as nossas necessidades. Mas agora eu gostaria de concentrar em uma área sobre a qual você não ouve falar com frequência, que é o que não fazer com as Escrituras. Podemos não ouvir muito sobre isso, mas você está certo. Esse é realmente um bom ponto para ficarmos em alerta. Pode ser que você já tenha ouvido a história de um homem que decidiu que ele precisava de alguma orientação da Bíblia. Então ele pega sua Bíblia, fecha seus olhos e aleatoriamente abre em uma página. Ele abre seus olhos, olha para baixo e lê: Judas retirou-se e foi enforcar-se. Ele pensa, essa não deve ser a vontade de Yah para a minha vida. Então ele segue novamente o mesmo processo. Desta vez ele abre e lê. Vai e procede tudo de igual modo. Ele então percebe que deve haver algum erro. E desta forma ele tenta mais uma vez. Na terceira vez ele já deve estar em pânico, certo? Bem, ele aparentemente procura não demonstrar isso e começa tudo novamente. Ele abre a Bíblia, ele fecha os olhos, ele aponta para um versículo da Bíblia. Ele abre os olhos e lê: O que tendes a fazer, faze-o depressa. Você provou meu ponto. Usar mal as Escrituras pode ser perigoso. De fato, Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, para advertir os membros de seu rebanho a não entrarem em discussões sobre as Escrituras. Ele disse, abre aspas, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Yahweh, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E o que não devemos fazer quando estudamos a Bíblia? Provavelmente a coisa mais importante é ter cuidado para que você não vá às Escrituras para apoiar o que você já acredita. Em vez disso, use as Escrituras como a autoridade final e deixe que ela estabeleça no que você deve acreditar. Esse é um bom princípio. Falando apenas por mim mesmo, posso dizer que é muito mais fácil desviar a minha atenção para um tipo de estudo bíblico que apenas apoia o que já acredito, em vez de buscar uma nova luz. Quando você procura por uma nova luz ou uma nova verdade, inevitavelmente, em algum momento você descobrirá que estava errado sobre alguma coisa. E isso não é uma experiência muito agradável, quando tem a ver com algo tão pessoal quanto as suas crenças espirituais. Isso pode ser muito perturbador. E, no entanto, se você realmente quer saber a verdade, e se você realmente quer seguir Yah e fazer a vontade dele, independente do custo, você recorrerá às Escrituras e a estudará com uma mente aberta. Então, como você definiria isso? Estudar com a mente aberta? Eu definiria como estando disposto a obedecer se o Espírito Santo te convencer. Você não estuda um novo conceito apenas para provar que está errado. Você não estuda apenas para provar o que já sabe. Você estuda para aprender e se isso contradiz suas crenças anteriores ou não. Temos que estar abertos para a orientação do Espírito, porque se realmente você quer fazer das Escrituras sua regra de vida, você não ficará estagnado. Assim como uma árvore, você tem que crescer vigorosamente, ou você irá murchar e morrer. É uma caminhada. Você não pode ficar estagnado em sua caminhada cristã. Exatamente. E isso se encaixa com algo que eu li outro dia. Eu trouxe hoje para compartilhar com todos. Este escritor religioso estava falando sobre que atitude tomar ao estudar a Bíblia. Ok, aqui está. Diz: em seu estudo da palavra, deixe de lado suas opiniões preconcebidas e suas ideias hereditárias e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para reivindicar suas próprias teorias. Deixe-as de lado e, com um coração contrito, esteja pronto para ouvir o que Yahweh tem a lhe dizer. Não leia a palavra com uma opinião formada. Não procure fazer com que tudo esteja de acordo com o que você acredita. Com uma mente livre de preconceitos, estude a palavra cuidadosamente. Enquanto você estiver lendo, a convicção virá. E você perceberá que as suas apreciadas opiniões não estão em harmonia com a palavra. E não tente fazer com que a palavra se encaixe em suas opiniões preconcebidas. Não permita que o que você acredita ou praticava no passado controle sua compreensão.
Abra os olhos de sua mente para contemplar coisas magníficas da palavra. Isso é essencial. Se tudo o que estamos fazendo é estudar para confirmar o que já acreditamos, não podemos esperar crescer e obter o conhecimento de mais verdades. E quanto a ler as obras de escritores religiosos? Nos últimos anos, eu tenho ouvido as pessoas insistirem: pare de ler os livros que falam sobre a Bíblia e vá até a própria Bíblia. Você concorda com isso? Sim e não. Por um lado, o estudo da Bíblia deve ser a nossa prioridade número 1. Por outro lado, há tanta verdade sendo derramada em nossos dias, ninguém conseguirá fazer um estudo minucioso e cobrir tudo o que nela contém. Yahweh está levantando pessoas, as quais são humildes, e a elas ele está ensinando e eles estão partilhando o que aprenderam. Com a internet, tudo tornou-se muito mais fácil, pesquisar e aprender com outros. Não seria prudente levar a bandeira e dizer: não, eu não vou ouvir o que alguém tem a dizer. Mas sim, estudar as Escrituras pessoalmente deve vir primeiro. Deve ser. Se não tivermos uma compreensão pessoal do que a Bíblia diz, como vamos saber se o que alguém está ensinando está correto? E isso me leva ao próximo ponto. Esteja ciente de que só porque alguém cita a Bíblia não significa que o que ele está dizendo é verdade. De fato, a passagem de 2 Timóteo que você leu adverte contra isso mesmo. 2 Timóteo 2,16 diz que devemos, abre aspas, evitar igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Em relação a esse verso, Stephen Cole aponta: as palavras levarão a mais impiedade e, literalmente, elas avançarão na impiedade. Os falsos mestres afirmam que seus ensinamentos fariam com que avançássemos em nossa vida espiritual. Paulo sarcasticamente diz: sim, vocês avançarão na impiedade. Você está corretíssimo. Recentemente, alguns amigos compartilharam comigo e com minha esposa um livro que eles alegavam ser muito bom. Eles disseram que havia alguns novos e realmente belos entendimentos da verdade e nos asseguraram que tudo estava apoiado pelas Escrituras. E aí, o livro era bom? Bem, eu devo admitir que ele estava cheio de referências das Escrituras, mas eu não diria que necessariamente batia com os ensinamentos das Escrituras. O livro realmente começava em um bom tom, e nós ficamos interessados em seu conteúdo. Quanto mais nós avançávamos em sua leitura, mais começávamos a encontrar ideias que contradiziam o que acreditávamos. Mas isso acontece quando você está aprendendo algo novo, e então continuamos a ler, porque talvez estivéssemos errados. Haviam muitos textos bíblicos por toda parte. Comecei a procurar os textos bíblicos e a lê-los em seu contexto. Deixe-me adivinhar. Os textos foram retirados do contexto e distorcidos para significar algo completamente diferente. Não só isso, mas alguns dos textos não tinham absolutamente nada a ver com o ponto em discussão. Era como se o autor tivesse procurado por versos que simplesmente soassem como o que ele estava tentando dizer, e então ele simplesmente o citou. Era horrível. Esse é um bom ponto. Lembrem-se, caros ouvintes, só porque alguém cita as Escrituras, não significa que o modo como eles estão usando as Escrituras está correto. E não acredite no que eles estão falando apenas porque eles abordaram alguns versículos da Bíblia. É muito importante que cada um de nós conheça a Bíblia por meio de nosso estudo pessoal. Certamente que você poderá ler o que outros escreveram, e o conhecimento está avançando mais e mais, e isso é uma coisa boa. Mas para saber se está de acordo com as Escrituras, primeiro você precisa conhecer as Escrituras. E a única maneira de fazer isso é se você dedicar tempo à palavra de Yah, a estudando pessoalmente. Muitas pessoas acham que pode ser muito difícil conseguir que os donos de empresas ou os patrões possam criar mecanismos para atender às necessidades dos cristãos para que eles tenham dias de folga para as observâncias religiosas. Se você precisar falar com seu chefe ou abordar a sua escola sobre conflitos quanto aos dias de guarda, nós podemos te ajudar a dirimir tais conflitos. A Wordless Chance pode ajudar a te preparar com informações e meios necessários para que você possa fazer os arranjos pertinentes em seu local de trabalho ou mesmo na escola. Além de explicar a melhor maneira de abordar seu empregador ou administrador escolar, também oferecemos uma variedade de cartas que você pode usar como modelos ao solicitar trabalho ou assuntos relacionados à frequência escolar.
Confira em nosso site www.worldlastchance.com/português. Procure por Adoração e Conflitos no Trabalho na coluna de guias à esquerda no www.worldlastchance.com/português. Deixe-nos ajudá-lo a conquistar o tempo que você precisa para adorá-lo. Nós estamos falando hoje sobre o uso correto das Escrituras e de como não devemos usá-las. O que você poderia dizer para nós sobre a maneira correta de usar as Escrituras? Eu li uma vez um comentário interessante sobre John Bunyan. Você o conhece? Pois ele foi o autor do livro O Peregrino. Certo, ele passou 12 anos na cadeia do condado de Bedford por se recusar a parar de pregar. Li em algum lugar que O Peregrino foi traduzido para mais idiomas do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Eu também ouvi isso. De qualquer forma, o comentário que li sobre ele foi que se você cortasse suas veias, elas sangrariam as Escrituras. Que ilustração sanguinária, mas é muito bonita. Isso mostra o quanto ele se aprofundou nas Escrituras. Ele absorveu as Escrituras, a qual permeou seus pensamentos, atitudes e crenças. E isso é maravilhoso. Esta é uma experiência que deveríamos ter também. Quando você for às Escrituras e estudá-la pessoalmente, Yahweh será seu professor. Veja, se você sempre usa a palavra de outros para solidificar suas crenças, você correrá o risco de alguém convencê-lo a acreditar em outra coisa. Se suas crenças são baseadas no que outra pessoa te diz, pode ser que ela não tenha todo o conhecimento. Se tudo o que você precisa para convencê-lo é que sejam usadas palavras rebuscadas, ou se alguém usa fortes argumentos para expressar seu ponto, alegando que sua visão é correta, você não estará firmemente ancorado na palavra de Yah. É somente quando você permite que Yahweh seja o seu professor que seu espírito poderá te ancorar na verdade e você não será abalado. É por isso que, mesmo quando aprendemos novas ideias de alguma outra fonte, ainda assim precisamos levá-las às Escrituras e estudá-las pessoalmente. Certo. Chris, abra em Colossenses, por favor. Em sua carta aos crentes em Colossos, Paulo queria que eles entendessem esse ponto. E qual o capítulo? Capítulo 2, versos 6 a 8. Ora, como recebestes Cristo e Yahushua, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A verdade das Escrituras é o que nos manterá firmes e nos fundamentará na fé. A única maneira que você saberá se alguém está compartilhando a verdade ou o erro com você é se você for às Escrituras e estudar por si só. Eu sei que estou me tornando repetitivo, mas não será o bastante. Eu estava tentando compartilhar esse conceito com alguém uma vez, insistindo que você não pode simplesmente correr para o seu pastor e aceitar a palavra dele, pois ele está motivado financeiramente para manter o seu cargo. E se você for até ele e lhe perguntar sobre uma respectiva doutrina, ele provavelmente lhe dirá que é errado ser contrário ao que a sua denominação ensina, pois é ela que o paga. Isso pode ser claramente comprovado nas Escrituras, mas se isso vai contra o que sua organização acredita, você não conseguirá fazer com que ele te mostre a verdade. De qualquer forma, esta mulher respondeu: bem, eu não vejo a diferença. Quando você escreve um artigo ou fala no rádio, você não quer que as pessoas acreditem no que você está dizendo? Você está pedindo para que eles acreditem em sua palavra. Ai, essa doeu. Eu sinceramente senti vontade de sair e bater a minha cabeça contra a parede. Eu não quero que ninguém acredite em nada. Não quero que nenhum dos nossos ouvintes aceite a nossa palavra para nada. Esses programas são simplesmente um ponto de referência sobre vários tópicos e todos podem estudar individualmente. Yahweh tomará o indivíduo de onde ele estiver e o guiará. Mas seu método pré-definido é usar todas as novas ideias e conceitos submetidos primeiramente às Escrituras. A Bíblia Sagrada é o padrão pelo qual todas as novas convicções devem ser equiparadas. Ouça, querido ouvinte, você não precisa se graduar em um seminário para estudar a Bíblia. Ela foi escrita para pessoas comuns, portanto, o significado mais óbvio é tipicamente o significado que se busca.
Se você não sabe alguma coisa, o Pai irá te instruir. Eu fico feliz que você tenha dito isso. Minha esposa tem uma amiga que é uma mulher muito doce. Ela é uma cristã das mais gentis e meiga que eu já conheci em toda a minha vida. Outro dia, ela veio à nossa casa e, enquanto eu estava passando pela sala, ouvi a amiga da minha esposa dizer algo como: "Você aprende muito rápido as verdades espirituais." Eu não sou assim. Eu creio que não sou tão inteligente como você. Eu me virei e disse a ela: "Escute, quando se trata do estudo da Bíblia, o nosso QI não conta. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente e todos nós entendemos da mesma maneira. Temos que pedir por isso." Muito bom! E isso a motivou? Eu acho que sim. Este é realmente um ponto muito importante. Yahweh é o melhor professor que você poderia ter. Ele é seu criador. Ele sabe como funciona seu cérebro, como você pensa, como você raciocina. Se você pedir a ele para que ele te ensine, ele fará isso de uma forma que você pessoalmente possa entender. Eu acho que todos nós já ouvimos o Salmo 119, verso 105, que diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos." Isto em si mesmo é uma garantia de que o que você não consegue compreender, ele te iluminará. Você pode não conhecer todos os detalhes sobre todas as doutrinas, mas tudo bem, ele fará o melhor para que você entenda o que você precisa saber. Eu tenho uma pergunta, Will. Quando você está pesquisando um tópico, como você pode ter certeza de que está interpretando a Bíblia corretamente? Os estudiosos da Bíblia são conhecidos por discordar de certas ideias. É verdade. Bem, eu gosto de chamar isso de regra do peso da evidência. Você reúne todas as evidências que você puder encontrar. Depois examine cada versículo das Escrituras que se relacionem com o tópico em questão. Se você não tiver uma concordância bíblica, existem concordâncias online que permitirão que você localize uma determinada palavra. Então, depois de analisar tudo que você juntou, pergunte a si mesmo: onde está o peso da evidência? Tudo bem, mas e se digamos que seu cônjuge ou alguém próximo a você não concorda com a tua visão? Como você sabe quando uma doutrina vale a pena ser discutida ou que são simplesmente palavras soltas que não chegam a lugar algum? É uma questão que envolve a salvação ou é apenas discordância de interpretação? As diferentes interpretações afetam a forma como você vive ou como você presta obediência? Veja, nossos corações podem ser muito enganosos. Eles são muito bons em criar argumentos para expor os motivos pelos quais devemos obedecer à vontade de Yah. As diferentes interpretações mudam a forma como vemos Yah? Algumas pessoas gostam de discutir. Há alguns pontos nas Escrituras que nós simplesmente não saberemos ou entenderemos até que eles sejam esclarecidos, mas no fundo, as duas coisas que revelam se vale a pena lutar ou simplesmente concordar ou discordar são: número 1, o que isso diz sobre o caráter de Yah? E número 2, isso impacta a forma como vivemos nossas vidas e obedecemos à sua vontade expressa? As respostas a essas perguntas revelam se o que você busca é um ponto de salvação ou não. Talvez estamos saindo um pouco do foco de nossa mensagem de hoje, mas acho que é um ponto importante. Mas é a forma como podemos nos proteger contra o orgulho espiritual e se temos a visão correta da verdade. Este é o pecado dos laodiceanos. Eles dizem que são ricos e abastados e não precisam de coisa alguma, quando, na verdade, Yahushua declara que eles são miseráveis, pobres, cegos, nus e que carecem de tudo. Ser humilde e ensinar outros significa que nunca podemos saber se estamos certos ou não? Essa é uma boa pergunta. Para ser honesto, passei a maior parte da minha vida convencido de que eu sabia a verdade e de que a igreja da qual eu era então membro era a igreja remanescente. A única igreja que estava isenta, né? Da ordem de Apocalipse 18 que indica que saiamos. Correto. Naquela época eu tinha uma caixa em minha mente que dizia que aquilo que eu acreditava era a verdade. E ao lado da caixa da verdade havia uma caixa ainda maior chamada de erro, e tudo se encaixava muito bem em uma dessas duas caixas. E agora? Bem, agora eu tenho a caixa da verdade, a qual é consideravelmente menor.
E então temos a caixa dos erros e as duas caixas dentro de uma terceira que acaba trazendo dúvidas ainda maiores. Para crescer na verdade, você também precisa estar disposto a ver no que você acreditava ser verdade e estava errado. A atitude que agora tenho é simplesmente de paciência e confiança. Se eu não conseguir encontrar uma resposta rápida para uma questão difícil, vou confiar em Yahweh para que ele revele a verdade quando ele achar que estou pronto. Talvez antes de que eu possa ver essa verdade, eu tenha que eliminar crenças pelas quais me apeguei e que se revelam como erro. Pode ser que eu até possa ter que aprender outras verdades fundamentais antes que eu entenda e aceite verdades mais complexas. A principal coisa a ter em mente em todo esse processo é que a verdade está sempre avançando, e quanto mais nos aproximamos do fim, mais dispostos devemos estar a procurar conhecer a vontade de Yah e mais ele nos revelará. Passaremos a eternidade aprendendo novas realidades que o plano da salvação e outras verdades celestiais trazem. Novamente, tenha em mente que a verdade está sempre avançando. Sim, você pode ter a certeza de que as verdades que Yah nos mostra estão corretas, mas nunca esqueça que há muito mais que você ainda precisa aprender. Essa percepção irá protegê-lo de uma mente fechada, que é o perigo de um orgulho espiritual. Na primeira parte do nosso programa, falamos sobre como não usar a Bíblia. Existe alguma regra específica para os estudos da Bíblia que você acha que devemos ter em mente ao estudá-la? Com certeza. Primeiro, nunca leia a Bíblia sem oração. Como já dissemos, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Reserve um momento para pedir que o Espírito Santo venha ensiná-lo. Essa é a função principal do Espírito. Yahushua disse a seus discípulos que quando o Consolador viesse, ele os levariam a toda a verdade. Então, sim, essa é uma promessa que podemos reivindicar. Eu acho que muitas pessoas têm medo de estudar sozinhas. Elas certamente têm medo de estudar algo novo, temendo que, se o fizerem, Satanás os levará para um terreno encantado e os enganará contra as suas vontades. Esse medo é inspirado pelo próprio Satanás. O diabo sabe que a verdade é lógica. Ele sabe que o humilde crente, ao ser ensinado pelo próprio Yah, ele poderá aprender mais e estudar mais profundamente do que alguém que tenha um doutorado em divindade. Ele não está preocupado com os laodiceanos que são complacentes e estão satisfeitos por acharem que sabem tudo. Ele está preocupado com o humilde crente que realmente quer aprender mais verdades. Ele faz com que as pessoas fiquem com medo de estudar, as quais demonstram simplesmente falta de fé em Yah. Yahweh irá proteger sua mente enquanto você se dedica ao estudo de sua palavra, e você não precisa se preocupar em ser enganado contra sua vontade. Bem lembrado, Will. Alguma outra consideração que devemos ter em mente enquanto estudamos a palavra de Yah? Apenas seja racional. Se uma passagem possa ser interpretada literalmente, então a analise dessa forma. Se ela for claramente simbólica ou não fizer sentido e que possa ser interpretada literalmente, então entenda que ela é simbólica e cave mais, a fim de elucidar este ponto. Tiago 1, versículo 5, contém uma promessa que é uma das minhas favoritas. É aplicável em muitas diferentes situações e que também pode ser usada ao estudo da Bíblia. Ela diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Yah, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A Bíblia é a carta pessoal de Yah para cada um de nós, e ele nos ajudará a aprender o que precisamos saber. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Apocalipse 18 lança uma clara advertência. Sai dela, povo meu. Você sabe quais religiões e denominações estão incluídas nessa advertência?
Há alguma delas que esteja isenta? Para descobrir, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Fizemos uma revisão cuidadosa das denominações que compõem o cristianismo, bem como as várias religiões existentes no mundo. É importante saber se sua igreja ou religião está ou não fora desta advertência, porque as consequências para quem permanecer em Babilônia são terríveis. Acesse www.worldlastchance.com/português e leia Saia dela, povo meu. Sua salvação eterna pode depender disso. Eu realmente gosto das perguntas que nossos ouvintes nos enviam. Muitas vezes são perguntas que eu também gostaria de fazer, e elas surgem com tanta frequência que eu fico impressionado. E quando elas aparecem eu penso, uau, essa é uma ótima pergunta. Nós sempre recebemos ótimas perguntas e eu também gosto dessas interações. Como estamos em ondas curtas e transmitindo para todo o mundo, nossos ouvintes acabam sendo de diferentes crenças religiosas e origens. Ouvir pessoas de diferentes origens é uma maneira maravilhosa de aprender novas perspectivas, porque elas trarão diferentes perguntas com base em sua compreensão e em sua própria visão de mundo, mais especificamente dentro de suas realidades. Ao falar sobre o rádio de ondas curtas, estamos atualmente transmitindo em... o que temos até agora? 8 idiomas? Sim, acho que é isso, mas temos planos de ampliar este número. Além do inglês, nós também transmitimos em árabe, francês, alemão, indonésia, mandarim, português e espanhol. Portanto, se você tiver um amigo ou membro de sua família que seja fluente em um desses outros idiomas, informe-os de que eles podem aproveitar nossas transmissões em um idioma em que eles se sintam mais confortáveis em ouvi-los. E se você é fluente em outro idioma e gostaria de nos ajudar a propagar a verdade a todo o mundo, estamos sempre à procura de novos tradutores. Sim, uma vez que as traduções automáticas oferecidas pela internet simplesmente não funcionam tão bem. Sim, pois aprendemos que tradutores humanos fazem traduções melhores e consistentes. Tudo bem. Nossa primeira pergunta hoje é de Marlena Sanches, de Los Angeles, Califórnia. Ela escreve: ontem eu estava visitando uma amiga próxima. Já havíamos conversado antes sobre assuntos espirituais e então me senti à vontade em compartilhar com ela uma área com a qual tenho lutado. Pedi a ela que orasse por mim e fiz um comentário de que eu realmente não queria continuar caindo nos mesmos erros que antes. Minha amiga me disse que meu problema era a falta de fé, porque um cristão verdadeiro não pode continuar se desviando do caminho do bem. Fiquei um pouco ofendida porque ela praticamente me acusou de nunca ter sido uma verdadeira cristã. Porque se eu tivesse sido, eu não teria me desviado. Eu tentei dizer a ela que uma pessoa pode ser uma verdadeira cristã e ainda assim ter lutas a vencer. Mas ela começou a citar todos esses textos que falam sobre ter segurança em Cristo Jesus. O meu entendimento está errado? É impossível para um cristão verdadeiro se desviar? Primeiro, vamos reservar um momento para definir o que queremos dizer com o termo recuar ou voltar atrás. O termo refere-se ao que acontece quando um cristão que se dedica a Yah começa a se afastar, assumindo que seu relacionamento é estável e concedido sem reservas. Pode haver várias razões pelas quais isso acontece, mas uma das mais comuns é uma vida de oração menos comprometida. Quando não passamos tempo suficiente com Yah em oração, outras áreas de nossa vida começam rapidamente a mostrar essa deficiência. Com certeza existe uma correlação inversa. Eu percebi em minha própria vida que quanto menos tempo eu gasto com Yah, menos eu quero passar com ele, e mais atraente o mundo se torna. O mesmo acontece comigo. Eu acho que isso vale para todos nós. Para responder à pergunta de Marlena, a resposta é sim. Um verdadeiro cristão certamente pode se desviar. O entendimento de sua amiga é baseado na suposição de que uma vez que você tome a decisão de aceitar o dom da salvação, você está a partir de então salvo e nunca poderá se perder.
Basicamente, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, eles frequentemente se referem a isto como a garantia da salvação. Mas não há absolutamente nada nas Escrituras que digam que uma vez que você aceita o dom da salvação, seu livre-arbítrio é tirado. Você ainda pode exercer o seu livre-arbítrio e optar por virar as costas para Iá, ou, como é mais frequente, apenas se afastar por negligência e falta de devoção. Sim, eu percebi que é fácil se perder por omissão, mas para alcançarmos a salvação, precisamos ativamente escolher. Bem, nossa natureza humana caída nos predispõe a preferir as coisas da carne e do mundo. E Yahushua morreu para nos dar a oportunidade de escolher. Ele não vai tirar este nosso direito de escolha mesmo depois que aceitamos a salvação. Mas vamos voltar à pergunta de Marlena. É possível que um cristão verdadeiro se desvie? Vamos ver o que as Escrituras têm a dizer. Abra, Chris, por favor, em Hebreus 13, leia os versos 12 e 13. Ok, aqui. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Theos Eloá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você não pode se afastar de Iá se você teve um íntimo relacionamento com ele e o escolheu para iniciar sua jornada cristã. Este é um bom ponto. Jeremias deixa isso ainda mais claro. Vamos para Jeremias capítulo 3. Neste capítulo, Yahweh está falando sobre os devaneios de Israel, mas os princípios permanecem os mesmos, quer estejamos falando de uma nação ou de um indivíduo. Você já encontrou, Chris? Sim, quais versos? Leia os versos 12 a 14, por favor. Ok, aqui. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize: Volta, ó pé fim da Israel, diz Yahuwah, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz Yahuwah, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra Yahuwah, teu Eloá, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz Yahuwah. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz Yahuwah. Isso é interessante, mas, bem, isso realmente não aborda o ponto levantado pela amiga Marlena, de que se Israel fosse realmente devoto a Yah, e se eles fossem realmente salvos, eles não teriam se afastado de Yah. Tudo bem, agora leia o verso 22, pois Yah continua falando. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Ok, você é nosso dicionário ambulante. Chris, você ama palavras. Diga-nos, o que significa retornar? Significa voltar atrás, para voltar a algum lugar ou a uma condição anterior. É o que Yah está dizendo aos israelitas e, por extensão, a todos nós. Ele está pedindo para que retornemos. A palavra aqui é traduzida para o inglês, etc., como retorno, que vem da palavra hebraica shuv. O dicionário expandido New Strong de Palavras Bíblicas diz sobre a shub, abre aspas. O significado básico do verbo é o movimento de volta ao ponto de partida, fecha aspas. Você não usaria a palavra retorno se a pessoa nunca tivesse estado lá antes. Isso é verdade. Nós não a usaríamos, certo? Em vez disso, nós enviaríamos um convite como: venha, deixe seus pecados e venha a mim. Mas isso não é o que ele está dizendo. Yah está dizendo: volte ao ponto em que você costumava estar quando você estava ligado a mim. E quando você fizer isso, eu curarei todas as suas falhas. Isso é incrível. Eu acho que se todos nós estamos sendo honestos com nós mesmos, todos nós já nos desviamos em um ponto ou outro. Sim, com certeza. Mas se você acreditar na ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, e depois se desviar, você se auto-questionará se você realmente havia feito uma entrega genuína a Yah ou não. A culpa do pecado será agravada pela dúvida, bem no exato momento em que você precisar exercer fé no amor de Yahweh pelos pecadores. Isso é verdade, mas que incrível garantia é essa, né? Yah está dizendo: eu vou curar você. Nós não temos que ficar em um estado de apostasia.
Enquanto o tempo de prova durar e enquanto as pessoas ainda estiverem tomando decisões ao lado de A ou não, podemos buscá-lo por perdão e cura. E se você não tiver forças para retornar a Ele, não se preocupe com isso. Ele te alcançará onde você estiver. Ele vai te tirar da lama e te envolver em seus braços. Ele não espera que você faça sozinho o que você não pode fazer por meio de tuas próprias forças. Tudo o que Ele pede é que você escolha. Escolha obedecer. Escolha se ajustar à sua vontade com a dele. E Ele assumirá o comando. E como dissemos antes, se o seu coração está resistindo aos reclamos do Espírito Santo, você pode sempre pedir para que Ele o faça disposto a se render completamente. Ou para nos fazer querer e estarmos dispostos a nos render completamente em todos os pontos. Certo. Tudo o que precisamos, Ele se comprometeu a conceder-nos. Ok. Próxima pergunta. Hamza Solak, de Izmir, Turquia. Legal. Eu acho que esta é a nossa primeira pergunta da Turquia, hein? De qualquer forma, ele pergunta: os cristãos devem ter amigos não cristãos? Bem, sabemos que A não quer que os crentes namorem ou casem com pessoas que não são da mesma fé. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo disse: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Casar-se com um incrédulo seria concordar em estar desigualmente unido. Eu acho isso bem claro. A maioria dos crentes não se casam com descrentes ou que não partilham da mesma fé. O que você citou, porém, foi o verso 14. Claramente, os crentes devem se casar apenas com outros crentes. Mas e o verso 15? Hamza não está perguntando especificamente sobre parceiros no casamento, ele está apenas perguntando sobre amizades. O verso seguinte, 2 Coríntios 6, verso 15, diz, abre aspas, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Devemos tomar isso literalmente? Você sabe que alguns cristãos realmente passam pelo processo de sacudir a poeira dos pés e não terão nenhum relacionamento com alguém que não seja membro de sua comunidade de fé em particular. A resposta para isso é encontrada na vida de Cristo, e Yahushua foi nosso exemplo em todas as coisas. Eu gostaria que você lesse, Chris, Lucas 15, versos de 1 ao 7. Este texto dará a resposta que estamos procurando. Tudo bem. Então todos os coletores de impostos e os pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas queixaram-se dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu acho que eu estou percebendo onde você quer chegar com essa passagem, mas essa última frase está falando sobre alguém que se arrependeu. E aqueles que não se arrependeram, devemos manter amizade com eles? Duas coisas. Primeiro, a história começa com Yahushua aceitando e se socializando com os pecadores. Essa foi a grande queixa dos fariseus. Este recebe pecadores e come com eles. Se Yahushua não tivesse demonstrado um interesse meigo e benevolente com todos, e se ele não tivesse sido aberto a não julgar a ninguém que fosse, você realmente acha que eles teriam sido atraídos para o Salvador? Não. Você sabe que eles o teriam evitado, assim como evitaram os fariseus. Estamos vivendo em um mundo pecaminoso. Embora não devamos ser do mundo, ainda estamos no mundo. Agora, obviamente, seus amigos mais próximos serão aqueles com quem você tem suas crenças espirituais em comum, e é assim que deve ser. Se você tem um amigo não crente, haverá algumas coisas que você não poderá participar, como também lugares que você não poderá ir, filmes e músicas que você não deverá assistir e nem ouvir. Dito isto, sim, os crentes devem fazer amizade com os incrédulos. Genuinamente faça amizade com eles.
É como Yahushua procedeu com eles, e é assim que devemos fazer também. Para encerrar, você poderia ler para nós, Chris, Mateus 5, versos 14 a 16? Claro. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Bem, é isso aí. Devemos seguir os passos do Salvador. Se você tiver alguma dúvida, por favor, envie para nós. Basta ir ao www.wordlesschance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas recebidas. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Daley Galloway, em seu livro Você Pode Vencer com Amor, conta uma história sobre John Rockefeller, o milionário que construiu o grande convencional império de petróleo. Um dia, um dos executivos da Rockefeller cometeu um erro que custou à empresa $2 milhões. Isso é muito dinheiro nos nossos dias, mas na virada do século passado era uma quantia astronômica. Esse deslize rapidamente se espalhou. Finalmente, um dos outros executivos decidiu ir até a Rockefeller e conversar sobre o que poderia ser feito. Ao chegar ao escritório do chefe, o executivo viu que Rockefeller estava ocupado escrevendo em um pedaço de papel. Olhando para cima, o milionário disse inesperadamente: "Eu acho que você já ouviu falar sobre o erro de $2 milhões que o nosso amigo cometeu." O executivo acenou com a cabeça que sim. "Bem", continuou Rockefeller, "estive aqui listando todas as suas boas qualidades e descobri que no passado ele conquistou para nós muitas vezes a quantia que perdemos hoje. Seus pontos positivos superam em muito esse erro humano. Então acho que devemos perdoá-lo, não é mesmo?" Foi-nos dito que o perdão é divino, porque ninguém que realmente precisa de perdão o merece. C.S. Lewis era um romancista britânico acadêmico e apologista cristão. Uma vez ele escreveu, abre aspas, "Ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Yahuwah perdoou o indesculpável em você." E é verdade. O Salmo 103, verso 12 diz: "Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." James Edward era um soldado britânico e membro do parlamento. Em uma conversa com o grande teólogo protestante John Wesley, Edward comentou certa vez: "Eu nunca perdoo e nunca esqueço." Para isso, Wesley respondeu com certa ironia: "Então, Senhor, espero que você nunca peque." A verdade é que todos pecamos e todos precisamos de perdão, mesmo que nenhum de nós mereça. A boa notícia é que Yahuwah está pronto e disposto a perdoar pecados. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, ele diz: "Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei." Agora, deixe-me te perguntar: se Yahuwah não se lembra de alguma coisa, isso é um problema? Se algo não existe na mente de Yah, isso realmente existe? Se você precisar de perdão, não hesite em pedi-lo a Yah. Não há nada em que ele tenha mais prazer do que receber pecadores que vêm a ele pela graça. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Hudson Taylor, um missionário britânico que passou 51 anos levando a mensagem do evangelho aos chineses, uma vez ironicamente observou, abre aspas, "Satanás sempre encontrará alguma coisa para fazer quando você deveria estar ocupado com um estudo bíblico periódico, ou tão somente consertando uma persiana." É verdade. A coisa mais curiosa sobre a Bíblia é que, quanto mais você a estuda, mais você quer estudá-la. Quanto mais fundo você for, mais beleza você verá e mais fascinado você ficará com as verdades que você descobrirá. O inverso também é verdade. Quanto menos você estuda, menos você quer estudá-la. Ao se concentrar mais no mundo, o estudo da Bíblia menos interessante se torna. George Miller, o grande homem de fé, uma vez disse, abre aspas, "O vigor de nossa vida espiritual estará em proporção exata ao lugar ocupado pela Bíblia em nossa vida e pensamentos."
É por isso que eu queria falar hoje sobre a importância de colocar as Escrituras em primeiro lugar. Estamos perto do fim, amigos ouvintes. Todo dia que passa nos aproxima cada vez mais do fechamento da porta da graça. Nesse momento da história, todos, de uma forma ou de outra, terão decidido a quem seguir, e será uma decisão irrevogável. Mas, antes deste tempo, nada será mil maravilhas. Não, não será. O mundo está à beira de eventos verdadeiramente catastróficos. Quando as trombetas do Apocalipse começarem a soar, a vida na Terra nunca mais será a mesma. É por isso que é da maior importância que tomemos a decisão hoje de fazer de IA o primeiro, o último e o melhor em tudo. O lema dos reformadores protestantes era somente as Escrituras, ou somente a Bíblia. Eles rejeitaram a visão católica das Escrituras como estando subordinadas à Santa Sé. O fim de tudo está se aproximando. Se quisermos estarmos prontos, precisamos nos dedicar ao estudo da Bíblia como nunca antes. Já dissemos isso antes, mas vou dizer de novo. Caráter, nossos pensamentos e sentimentos são as únicas coisas que levaremos e não nossos corpos, pois seremos renovados. Mas sim, nossas mentes e nosso caráter. E o caráter não é desenvolvido em tempos de crise. Se você quiser que Yahweh escreva sua lei em seu coração, agora é a hora de fazer essa entrega a Ele e pedir para que Ele realize esta obra. Então, gaste tempo em sua palavra. Claro que você poderá ler e aprender com outros, mas sempre compare o que os outros dizem com o que a Bíblia ensina. É a única e última autoridade. Você pode confiar no que ela diz, porque é a palavra pessoal de Yah a você. Eu li recentemente uma citação que achei muito profunda. Eu não sei quem disse isso, mas era muito propícia. Eu imprimi para poder compartilhar com os nossos ouvintes hoje. Ao falar da Bíblia, diz, abre aspas, este livro contém a mente de Yah, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são sagradas, seus preceitos são irrevogáveis, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia a palavra de Yah para ser sábio e acredite nela como algo que seja seguro e siga o que ela diz para que você seja santo. Ela contém luz para direcioná-lo, comida para apoiá-lo e conforto para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a carta do cristão. Aqui o paraíso é restaurado, o céu é aberto e as portas do inferno reveladas. Cristo é seu grande objeto, nosso bem é seu desígnio e a glória de Yah seu fim. Ela deve preencher nossa mente, dominar o coração e guiar nossos pés. Leia as sagradas letras devagar, com frequência e em oração. É uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazeres. É dada a você na vida e será aberto no juízo e será lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o maior esforço e condenará todos os que menosprezam o seu conteúdo sagrado. Isso é fantástico! Temos o privilégio de vivermos nestes últimos dias. A tecnologia tornou o mundo um lugar muito pequeno, mas também há benefícios com o advento das tecnologias. Se você não tiver uma Bíblia e as ferramentas para o seu estudo, como uma concordância ou dicionário bíblico, você poderá encontrá-los online. A tecnologia pode ser usada para fins errados, mas também para aprender a verdade. Então, vamos aproveitá-la, comece a estudar. Eu garanto que quanto mais você estudar, mais você aprenderá e mais você vai querer estudá-la. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança.
Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.